Boa tarde a todos, a mais uma reunião do LAB. Hoje a gente tem a participação do Dr. João Vale. Alsec. Ele é graduado em Ciências Biológicas e da Saúde pela Universidade de São Judas Tadeu, possui mestrado em Zoologia pelo Museu Paraense, Emílio Coelt, da Universidade Federal do Pará, e possui doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e é líder do grupo de pesquisa em ecologia de vertebrados terrestres e curador da coleção de material biológico da instituição. E é membro da Rede Fauna, que é uma rede de pesquisa em diversidade e conservação do uso da fauna da Amazônia, e da Confauna, que é Comunidade de Manejo de Fauna Silvestre da Amazônia e da Latino-Americana. Então, seja muito bem-vindo, João, e deixo você com a palavra. Obrigado, Alexandre. Agradeço a todos pelo convite, a Germana, que entrou em contato comigo e fez o convite diretamente, e a participação de todos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ok. Eu vou iniciar logo com a apresentação. É uma apresentação um pouquinho longa, mas eu vou tentar ser rápido em algumas partes. E eu alterei um pouquinho a proposta inicial, porque falava de problemas e impactos da caça de animais silvestres em unidade de conservação. Eu vou tratar de forma geral da caça de animais silvestres em unidade de conservação, porque eu dou um foco bastante grande na questão política, e os problemas e impactos são, de certa forma, bastante conhecidos, mas eles são muito distintos de uma região para outra, como eu vou tentar demonstrar ao longo da apresentação. Eu não sei exatamente qual foi a motivação do convite para essa apresentação, mas é um tema que está na mídia muito recentemente. Nós tivemos notícias aí na televisão, eu estou mostrando algumas imagens da mídia de internet, de notícias que saíram muito recentemente, tratando sobre a caça e a apreensão de material ilegal no Parque Nacional do Iguaçu. Isso foi veiculado em maio desse ano. Em julho desse ano, mês passado, a gente teve uma série de notícias também aí na mídia que tratava dessa atividade lá na região do Parque Nacional, que é uma unidade de proteção integral, que, portanto, não pode ter nenhuma atividade além de turismo e pesquisa. E outra notícia que tem aparecido muito na mídia aí é a questão da veiculação de vídeos de caça realizada principalmente por caçadores esportivos, que estão sendo veiculados no YouTube, Facebook, ou outros veículos com esse perfil. Só que quando a gente olha onde foi gerada essas informações, ou do ponto de vista onde a caça foi realizada, ou do ponto de vista dos veículos de
informação que veicularam essas imagens e essas notícias, a gente percebe que elas estão, que existe uma concentração dessa informação justamente na porção leste do país, centro-leste, aonde a gente tem os menores índices de conservação de vegetação natural. Todos vocês sabem, obviamente, que a floresta amazônica... Eu não sei se dá para ver meu cursor, dá? Que depois pode ser importante. Sim. Ok. Floresta amazônica é a área com maior extensão de floresta contínua no país, e que a porção da Mata Atlântica Cerrado é, obviamente, a mais fragmentada. E é onde tem surgido essas notícias de caça, inclusive dentro de unidade de conservação. Já agora, não nesse domingo anterior, já nesse mês, o Fantástico fez uma reportagem bastante grande sobre a questão do tráfico de animais do país, com a apreensão do traficante, mas mostrando um pouco da rotina dele e do que acontecia. Então, é um tema que está na mídia, que chama muita atenção, especialmente quando se trata do tráfico de caça esportiva, muito pela crueldade envolvida na atividade. Tanto que isso é destacado aí nessa manchete aí do Fantástico. Só que não é um tema novo. Alguns anos atrás, nós soltamos um artigo na Ecology Society, tratando da disponibilização de vídeos de caça no YouTube, e mostrando que, aí nessa figura 2, que estava tendo um crescimento exponencial do número de vídeos veiculados. E que isso, os vídeos eram provenientes de todas as regiões e biomas do país. Isso pode ser visto aí na figura 5. E uma coisa que vale a pena destacar é que a região norte, no caso a bioma Amazônia, que está em verde, e a Caatinga, que é onde, de forma geral, a gente tem populações humanas que dependem da caça para alimentação, são os locais que menos veiculam vídeos. Tem uma série de questões que a gente discute no paper, no artigo, que fundamenta e que explicam um pouco por que acontece isso, mas é basicamente porque nessas regiões a caça é tratada como item alimentar por boa parte da população e não é caça esportiva, portanto não faz sentido nenhum veicular. E a outra questão óbvia é acesso à internet, né? Com a chegada da internet no interior do Amazonas ou no interior da região Nordeste, talvez a gente veja uma mudança nisso. Nós não temos uma avaliação completa nova, mas esse crescimento exponencial permanece, a gente tem percebido isso, e teve um salto muito grande depois da entrada deste novo governo, e o que muita gente está atribuindo à questão da propaganda pró-arma ou pró-caça que tem ocorrido no Brasil. Mas o fato é que não é uma questão nova e que é uma atividade muito difundida no Brasil. Caça também, o tema caça também veio à tona muito por conta da questão da epidemia que se instalou no planeta inteiro. É um assunto que eu não vou aprofundar, obviamente, não sou epidemiologista, e essa parte eu deixo com muitos de vocês, mas muitos dos veículos têm culpado indiscriminadamente as populações
que se alimentam de fauna silvestre por conta da pandemia ou associando ao risco de próximas. Existe certa relação, como eu disse, eu não vou me aprofundar nisso, mas o tema caça acabou tomando uma outra dimensão que não era esperada por conta dessa pandemia. Chama atenção a alguns veículos específicos, como eu destaquei aí, Boletim do Agronegócio, tratando dessa questão. Tem outros com notícias mais alarmantes ainda, que eu preferi nem colocar. E está tendo uma série de como é que eu vou falar? De reação, não só da sociedade, mas reação de Estado. A China, por exemplo, proibiu o comércio de animais exóticos, e isso tem repercutido no mundo todo da mesma forma, e muitos governos têm reagido de forma unilateral no que diz respeito à questão da caça. Por conta desse monte de notícias, e isso não é uma novidade também, todo mundo acaba tendo uma opinião sobre caça, sobre uso de fauna. Só que assim, essa opinião normalmente é baseada na sua experiência de vida e no que você lê. E a experiência de vida e o que a maior parte da população do mundo lê está muito centrada no ambiente urbano, que é muito destacado da realidade do ambiente rural, onde, de fato, as pessoas precisam da fauna como um item alimentar. Redes sociais são utilizadas por muitos para expressar suas opiniões, mas fóruns construídos dentro de ambientes políticos ou acadêmicos também tratam dessa questão. E isso acaba tendo um impacto muito forte, e eu vou tratar especificamente do Brasil, nesse caso, porque as pessoas que têm a maior capacidade ou mais oportunidade de influenciar políticas públicas no país são justamente as pessoas que têm pouco ou nenhum contato com a natureza, e que, de fato, não dependem dos recursos naturais de forma direta. Todo mundo depende de recurso natural, mas que, de fato, não depende de recursos naturais de forma direta, sejam eles recursos pesqueiros, extrativos da floresta ou da fauna. Eu gosto sempre de fazer a palestra presencial. Tenho muito pouca experiência com internet, porque eu gosto de uma coisa mais interativa. E eu sempre pergunto, quando você pensa em caça, no que você pensa? Né? Acho que a gente não precisa abrir e responder, eu não sei como é a dinâmica que vocês fazem a apresentação do Lab online, mas eu coloquei aí 4 imagens que tratam de diferentes categorias de caça. A primeira trata da caça esportiva, a segunda de uma caça comercial. Na verdade, isso é uma campanha contra caça comercial, que é uma campanha brilhante, na minha opinião, mas está tratando da questão de caça comercial para venda de itens da fauna, nesse caso, pele. E a 3 e 4 chamam muito atenção, porque ambas são caças tradicionalmente realizadas por populações de diferentes locais do mundo, no caso da 3, no Brasil, na Amazônia, no Brasil Central, na região do Xingu. E a imagem 4 é nas Ilhas Féroe, que é uma caça também tradicional, mas que gera imagens muito impactantes e é muito questionado no mundo todo. Trata-se de um rito de passagem do jovem homem para a vida adulta.
que envolve o abate de baleias piloto. Então, a gente precisa olhar caça de forma diferente e discutir o tema pensando no contexto de cada um. Trago uma segunda imagem, aí que traz 3 tipos novamente de caça: a caça esportiva, a caça comercial por pele e a caça para alimentação, nesse caso específico na Amazônia, né? Então, caça, quando a gente fala o tema caça, a gente está falando de uma gama muito ampla de possibilidades, e a gente precisa relativizar qualquer tipo de discussão. O fato é que caça é uma atividade distribuída no mundo todo. Todas, sem exceção, populações tradicionais do planeta utilizam a fauna como fonte proteica na sua cosmologia, como fonte de remédio, ou outros aspectos culturais, religiosos, por exemplo. Mas sociedades mais modernas também mantêm esse costume e muitas realizam a atividade há milênios. A caça é, de fato, muito importante não só para a alimentação, mas para a questão evolutiva humana. Muitos pesquisadores, isso é tido meio como um ponto muito importante, considerado por todos para a evolução, é o ingresso de proteína animal na alimentação humana, para o desenvolvimento do cérebro, até mudança de postura corporal e dispersão da espécie humana pelo mundo, muito se atribui à caça, à atividade de caça. Só que vamos tentar olhar no nosso cenário. A gente estava falando de caça e unidade de conservação no país. Quando a gente olha o mapa do país, diferente daquele mapa que tem o estado de conservação de florestas, vamos olhar só para esse mapa em branco, com a distribuição de unidades de conservação no país. A gente vê claramente uma concentração de unidades de conservação na região norte, principalmente no estado do Pará e do Amazonas. Nesse caso aqui, como vocês propuseram unidade de conservação, nem coloquei as terras indígenas. Se colocar as terras indígenas plotadas aqui, a área da região norte que é protegida de alguma forma é muito maior do que está aqui presente. E a gente vê um vazio muito grande na região central do país, na costa do Nordeste, Sul e Sudeste, né? Apesar de ter algumas áreas protegidas grandes, como aqui em Tocantins, e a Serra do Mar, principalmente em Rio, São Paulo, ser bastante protegida, o pouco que permaneceu em pé, a gente vê um vazio bastante grande de áreas protegidas e, obviamente, isso é consequência das áreas verdes que foram degradadas no passado. Eu vou destacar aqui, dá uma olhada no cursor, essas 2 áreas aqui. Isso aqui é Mamirauá, isso aqui é Manã. São 2 unidades de conservação que eu trabalho diretamente e parece um ponto no centro do Amazonas, tá? E algumas informações que eu vou mostrar a seguir são provenientes dessas 2 unidades. Se a gente olhar especificamente para São Paulo, eu vou tentar usar o Amazonas, São Paulo como exemplo. Por conta da gente estar em São Paulo e por conta eu tenho uma experiência amazônica, a gente já conhece a história de degradação do ambiente florestal em São Paulo. São Paulo, nos últimos anos, tem ganhado área verde, mas, além do remanescente verde ser muito pequeno, ele é muito fragmentado, o que tem implicações muito grandes quando a gente pensa em utilizar qualquer tipo de recurso proveniente desses remanescentes florestais, sejam eles recursos da fauna ou sejam eles recursos florestais.
E essa é a realidade de unidade de conservação no estado de São Paulo. A gente vê, basicamente, que a maior parte das unidades se concentra no litoral paulista, na região da Serra do Mar e da Serra do Mantiqueira. Tem aqui, no Pontal do Paranapanema, uma unidade de conservação grande, que é o Morro do Diabo, e tem algumas unidades aqui mais no centro de São Paulo. E me perdoem, quando a gente, aqui, olha o estado do Amazonas, aqui a gente está olhando todas as áreas protegidas do Amazonas, que são terras indígenas, nesse verde mais claro, unidades de conservação estaduais, como Mamirauá, Manã, que participam, ou federais, como o Parque Nacional do Jaú, aqui. E a gente vê o que são florestas não destinadas, né, ou outros. Então, a maior parte dessa região está, de fato, protegida sob algum tipo de proteção especial de território, seja a unidade de conservação ou seja terras indígenas. Uma questão importante de destacar é que, por exemplo, Mamirauá, Amanã, que tem... Mamirauá tem 1.124.000 hectares, Amanã tem 2.330.000 hectares. Além de ser contínuo e ser uma área muito grande, tem uma população muito pequena. Ambas as reservas devem ter em torno de 10 mil pessoas morando junto. Isso é o que um condomínio de São Paulo tem. Então, se você pensar em uso de recurso numa área como essa e numa área como São Paulo, é muito distinto. Eu coloquei aqui, me perdoem pela construção ruim, mas esse é o tamanho em escala do que só essas duas unidades de conservação representam em cima de São Paulo. É muito maior que a cidade, e ambas juntas são muito maior que todas as unidades de conservação que a gente tem no estado. Né? Então, a diferença é muito grande. Enquanto a cidade de São Paulo tem o que hoje, quase grande São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas, com poucos fragmentos verdes no seu entorno, essas duas áreas têm em torno de 10 mil pessoas. Então, o mais importante que eu quero passar para vocês aqui, e não é o final da apresentação, mas eu já vou passar, basicamente, a conclusão, é que existem realidades diferentes e, consequentemente, necessidades diferentes, dependendo da região que a gente está no país. O segundo ponto é que existe um potencial de uso de recursos naturais distinto em todo o território brasileiro. E tem alguns problemas associados, porque, por exemplo, a legislação federal abarca todo o território nacional e características regionais deveriam ser consideradas ou respeitadas quando na construção do marco legal do país. E um quarto e último tema é que a discussão sobre caça é, de fato, polarizada. E grupos mais fortes, aí tem bastante aspas, não é que eles sejam mais fortes, com mais acesso à informação, com maior possibilidade de influenciar políticas públicas e decisões de governo, acabam sendo os mais ouvidos. A literatura sobre caça é extensa e assim, a revisão, para fazer uma revisão completa, tomaria muito tempo de cada um de nós. Eu sugiro, para quem quiser se aprofundar no tema, um volume especial que foi lançado pela revista do ICMBio, que chama Biodiversidade Brasileira, que trata especificamente do tema que foi proposto para essa apresentação. O tema é caça, basicamente subsídios para a gestão de unidades de conservação e manejo de espécies. E foi uma iniciativa muito legal do ICMBio, porque entre os 22 artigos que vêm nesses dois volumes da revista, né, são dois volumes que tratam do mesmo tema, tem uma discussão muito boa de quais são as possibilidades de existir caça, inclusive dentro de unidade de conservação,
e onde realmente a atividade gera impacto. Então, eu faço uma sugestão para quem quiser se aprofundar no tema, de dar uma olhadinha nesses 2 volumes. Eu vou citar alguns trabalhos mais para frente. Então, entrando mais especificamente na caça, caça provavelmente é a segunda mais antiga forma de uso de recursos naturais realizada pelo homem, provavelmente antecedida somente pela atividade de coleta de frutos, folhas, tubérculos e raízes. Então, isso remonta à nossa espécie, né? É anterior à nossa espécie. E na região neotropical, a caça de subsistência realizada pelos povos indígenas é praticada desde a pré-história, sendo documentada na Amazônia desde populações pré-incaicas, e os primeiros documentos que relatam a caça na Amazônia brasileira tratam do século XVI, logo após a descoberta do país. Hoje, a caça, de fato, compreende uma das mais importantes fontes de alimento de proteína animal para as populações não urbanas da Amazônia. Tem algumas regiões da Amazônia onde o ingresso de proteína animal proveniente da caça chega a representar 50%, 60%, dependendo da época do ano. Isso é muito significativo, porque são regiões pouco viscosas, com baixa capacidade, baixo estoque pesqueiro, e a fauna é, de fato, a principal fonte de proteína para algumas populações. De forma geral, ungulados, roedores, caviomorfos, primatas, aves de grandes portes e quelônios formam um grupo das espécies mais caçadas. Mas é importante ter em mente que, dependendo da região do país, e aí não tratando da Amazônia, isso, inclusive, é um número mágico que é usado para o mundo todo. Qualquer espécie que tenha mais do que 1 quilo, normalmente vale o esforço da caça. Não é uma regra, obviamente, mas é o que a gente fala popularmente de paga o tiro. Vale a pena ir atrás e ter o esforço para pegar esse animal. Algumas espécies menores do que isso são muito consumidas por preferência alimentar, algumas já em decorrência de impacto passado da caça. Um ótimo exemplo disso é o caso do iaçá, que é um quelônio pequeno, que ocorre na Amazônia. No Pará, inclusive, ele é conhecido como pitiu, ou seja, ele tem um cheiro ruim, ele não era comido no passado, e o que era comido no passado era a tartaruga da Amazônia e tracajá. Eram as espécies, de fato, comercializadas, consumidas. Só que por conta do impacto que essas 2 espécies sofreram ao longo da história de caça, não para alimentação, isso é importante destacar, eu faço um comentário depois, o iaçá passou a ser muito consumido, e hoje é uma espécie extremamente valorizada. Um iaçá pequeno de mais ou menos 300 gramas chega a custar R$50 com facilidade. Só fazer um comentário, eu falei que a baixa da população de tartaruga da Amazônia e de tracajá não é por conta de alimentação. Eu afirmo isso porque 1800, durante muito tempo, praticamente por 2 séculos, 1 século e meio, de final de 700 a final de 1800, os ovos de quelônios eram utilizados para gerar óleo para iluminar as cidades da Amazônia, inclusive Manaus e Belém. Então, a gente está falando em milhões de ovos por ano utilizados com esse fim. A caça de quelônios sempre ocorreu, mas o impacto gerado por essa atividade, num período muito específico da história, foi o que diminuiu muito as populações desses animais na região. O mesmo pode ser falado para outras espécies, por exemplo, o peixe-boi, que era utilizado para tirar o couro, para fazer correia de motor.
Então, correias de motor de barco, tudo mais era feito com couro de peixe-boi. E muitas vezes, hoje, a gente culpa a alimentação, a caça para alimentação realizada por populações tradicionais pelo status de conservação dessas populações. Então, a caça é realizada principalmente como fonte de alimento, mas também pelo seu valor medicinal, ornamental, para uso de animais de estimação, que pode ser para uso local, como na foto, ou tráfico, e como caça de controle, praga de roças e outras culturas de plantas. Sobre caça de controle, é uma questão que eu não vou me aprofundar na apresentação, mas eu vou fazer um comentário no finalzinho dela. A caça de controle, ela pode ser feita de modo mais tradicional, e aí onde as pessoas simplesmente abatem os animais que aparecem em suas roças. Isso pode ser um problema bastante grande para a conservação. Por exemplo, pistacídeos, papagaios e araras são muito mortos no Amazonas, por conta de atacar algumas roças. Mas a caça de controle pode ser feita também para controle de espécies exóticas. E isso tem que ser considerado quando a gente trata da questão caça no país. Eu vou fazer um comentário sobre isso no final, porque eu vou aproveitar das imagens para falar sobre isso. Então, isso eu já comentei, que a importância da caça varia de acordo com a região, né? Podendo representar na verdade, mais de 50%, 60%, dependendo de determinados locais ou épocas do ano. E o número de animais mortos é muito grande. Em 2007, 2 ONGs publicaram um relatório de estimativa de abates específico de primatas na Amazônia por ano. A gente está falando entre 2 e 5 milhões de primatas mortos na Amazônia brasileira por ano. E alguns estudos tentam estimar a quantidade de animais abatidos anualmente na Amazônia brasileira e também em outras grandes florestas tropicais do mundo. Os números são provavelmente subestimados, porque são poucos locais que têm levantamentos de caça, mas a gente está falando algo em torno de 15 a 20 milhões de animais mortos anualmente na Amazônia brasileira, todos os anos. O trabalho da imagem aí, do John Robinson, fala algo em torno de 17 milhões de animais, o trabalho do Pérez fala algo entre 9 e 23 milhões de animais. Nós fizemos uma estimativa agora recente, só para o estado do Amazonas, não para a Amazônia brasileira, a gente estava falando algo em torno também de 9, 10 milhões de animais. Então, a caça é muito expressiva. E quando a gente fala em Amazônia, a maior parte dessa caça é realizada em áreas protegidas. A gente está falando em unidades de conservação ou em terras indígenas. Justamente porque é onde tem a população que depende dessa atividade para alimentação. Um exemplo muito pontual que eu trago, por exemplo, lá daquelas áreas lá que eu falei que eu trabalhava, a gente tem um sistema de monitoramento do uso de fauna. A gente registrou ao longo de 15 anos o abate de 12 mil indivíduos, apenas em 9 comunidades. A maior comunidade tem em torno de 250 pessoas, a menor tem em torno de 50 pessoas. Então, em 15 anos, 9 comunidades abatem mais de 12 mil indivíduos. E essa caça está muito concentrada em algumas poucas espécies. Ou seja, a gente tem que trabalhar com isso. E trabalhar com isso não é proibição, é de fato interferir no sistema para que essa caça seja mais sustentável. Por outro lado, a caça vem sendo responsável pelo declínio de populações animais em toda a Amazônia e, obviamente, em todo o Brasil. Essa é uma imagem de um acampamento de caçadores comerciais. Tem uma anta de pendurada e um jabuti aí de cabeça para baixo, uma forma que tradicionalmente eles utilizam para prender os jabutis. E isso é caça comercial, é caça para alimentar ambiente urbano.
Os efeitos da caça variam muito de uma região para outra, entre uma modalidade e outra de caça. É diferente a gente falar de caça para alimentação ou de caça comercial. Só que esses efeitos, eles podem ser muito significativos se somados ou combinados com o crescente desmatamento da região e com a fragmentação do ambiente. Eu recomendo esse site aí para vocês, a mesma imagem que a outra imagem que eu utilizei é do mesmo site, que se chama Global Forest Watch. Ele permite acompanhar com estatísticas, com imagens bastante boas, o desmatamento florestal em todo o planeta. E é bastante interessante. E a gente sabe que o desmatamento no Brasil, na Amazônia, a principal causa é a pecuária. Então, sempre vale a pena fazer a reflexão. Muita gente propõe pecuária ou criação de animal como uma alternativa à caça. Só que pecuária hoje é, de fato, o principal responsável pela conversão florestal no nosso país. Em algumas áreas, algumas regiões do Brasil, principalmente a Rondônia, Mato Grosso e a região do Cerrado, mas aqui eu estou trazendo especificamente a Amazônia, o pouco que sobrou de área verde contínua em pé está dentro de unidade de conservação, que é justamente onde populações tradicionais utilizam a fauna para alimentação. Isso é importante a gente pensar quando a gente trata caça em unidade de conservação. Tá, tem alternativas? Tem. Quais são? Ou será que vale a pena utilizar a fauna em unidade de conservação e garantir a manutenção dos modos de vida tradicionais e impedir que, de fato, a gente tenha a conversão florestal completa? Essa outra imagem aqui, na área de ocorrência de uma espécie vulnerável, que é o Curopodus tarri, que é um primata, um cuxiú, mostra uma terra indígena, que ficou totalmente em pé, por conta de ter sido demarcada, e a população utiliza essa espécie lá. Hoje está sendo muito questionado, inclusive, tem uma discussão bastante grande se eles podem continuar utilizando a espécie, porque a situação da espécie é bastante crítica, e sobrou uma população muito pequena de cuxiú, somente nessa área, porque o entorno, que era a área de ocorrência original, virou plantação de soja. E aí cabe a reflexão, aonde está o problema? Né? Então, é quase uma provocação que eu estou trazendo para vocês. E a projeção de desmatamento para o ano de 2030, em um cenário de desmatamento ilegal zero, a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso aqui é uma projeção um cenário para desmatamento ilegal zero. A gente está falando que 19 milhões de hectares serão perdidos aí nos próximos 10 anos, 9 anos agora. Então, a gente tem que tratar da questão da conservação de fauna, eu não vou falar mais de caça, considerando diferentes aspectos, mas principalmente a questão da conversão florestal. Porque o cenário, de forma geral, que a gente vê é esse, né? A gente pensa em floresta em pé, aonde, e essa imagem eu trouxe de propósito, porque isso aqui é um limite de uma área protegida, isso aqui é área protegida, tá? Terra indígena, que tem uso, vejam que tem um uso aqui, e isso aqui é uma fazenda que vai virar pasto, nesse caso específico é pasto. Então, desse lado a gente tem caça, que alimenta populações tradicionais. Desse lado, a gente tem o que a gente encontra no mercado todos os dias. E que poucos de nós, de fato, tratam da questão, estão dispostos a mudar um pouco o nosso costume de consumo. E quando a gente olha em escala mundial, o que a gente vê
Isso aqui é um gráfico que traz o número de espécies ameaçadas por caça para alimentação em azul e número de espécies, só mamíferos, número de espécies de mamíferos ameaçadas por outros motivos que não para alimentação. O que dá para notar é que a maior parte das espécies são ameaçadas por outras atividades que não a caça. Desculpa, tomar uma água aqui. Mas o que é ameaçado por caça é bastante significativo, né? Então, a gente tem que considerar. Olha que curioso aqui, ó. O grupo mais ameaçado por caça para alimentação, aqui, ó, os dois, é monotremata e folidota. Folidota são os pangolins, tá? Das 8 espécies ameaçadas por caça, as 8 são ameaçadas por caça para alimentação. É uma das espécies que foi atribuído aí como uma das possíveis precursoras da crise do Covid. Então, algumas coisas chamam a atenção, mas chama a atenção também o fato de que a maior parte das espécies não são ameaçadas por caça. E as que são ameaçadas por caça, aí a gente tem que olhar mais dentro do artigo, a maior parte delas se encontra na situação do Cuxiú, porque as poucas populações que sobraram em pequenos fragmentos de florestas remanescentes por conta de outras atividades. Tá, aqui, ó, isso aqui eu tô falando basicamente ameaçado por caça de alimentação, bushmeat hunting, tá? Então, nos últimos 30 anos, tem um debate científico sobre a sustentabilidade de caça, e alguns artigos demonstram que a atividade de caça tende a levar à extinção um conjunto bastante grande de espécies. Outros artigos já mais recentes, isso é interessante, porque os mais novos questionam esses resultados. E baseados em outros métodos de investigação, demonstram que a caça subsistência pode ocorrer de forma sustentável, né? O debate permanece, a gente não tem uma solução para isso, e possivelmente ambas as visões fornecem contribuições bastante importantes. Do ponto de vista legal, e aí eu vou tratar da questão especificamente do Brasil, mas em outro momento a gente pode entrar numa discussão para outros países, América Latina principalmente, mas até mundo. A caça é uma atividade prevista por lei, né? Ela aparece na nossa Constituição Federal, dizendo que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, tudo mais. Então, é uma atividade prevista na Constituição Federal. É muito importante essa palavra concorrentemente, ou seja, a União, os estados e o Distrito Federal podem legislar de forma diferente, podem ter interpretações diferentes e tomar decisões diferentes no que compete ao uso da fauna. Na legislação federal, é previsto, na Lei de Proteção à Fauna, que se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal, tá? Então, já prevê essa questão de peculiaridades regionais. Por outro lado, proíbe o exercício da caça profissional, o que é muito interessante, porque proíbe o comércio. As constituições estaduais, nesse caso que eu estou mostrando, do Amazonas, replicam o que está na Constituição Federal, né, dizendo que compete ao Estado legislar sobre caça. Só que no que
compete ao uso de recursos naturais, mais especificamente a fauna, eu falando de caça, somente o direito dos povos indígenas que são, de fato, respeitados, né? A legislação que trata do uso de recurso por indígenas, e além de outras questões, que é o Estatuto do Índio, diz que é garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por eles ocupadas, né, e fala que as atividades tradicionais, inclusive a caça, devem ser reconhecidas como fatores importantes para a manutenção de sua cultura, autossuficiência e desenvolvimento econômico, inclusive. Isso chama bastante atenção, né? Só que a gente está tratando só de populações indígenas. E a caça de subsistência? E as outras populações que dependem da caça para alimentação, sejam elas ribeirinhas, campesinas ou qualquer outra população que, de fato, tem necessidades desse tipo. Então, isso aparece na lei somente em 2 momentos, e de forma, na verdade, muito ruim ou equivocada. Primeiro, a lei de crimes ambientais, que fala que não é crime o abate de animal quando realizado em estágio de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. E fome, quando a gente fala em fome, a gente não está falando de subsistência. E abre a porta para populações não tradicionais. Ao pé da letra, eu posso ir na Serra do Mar aqui, matar uma das poucas antas que sobra e falar que eu estava com fome. É muito difícil, obviamente, isso ser acreditado por alguém, mas eu fiz esse exemplo meio tosco, só para falar que a gente precisa, obviamente, de uma revisão legal, a gente precisa tratar melhor dessa questão no nosso marco legal. E a caça de subsistência não aparece na nossa legislação, e até o 2003, quando sai o Estatuto do Desarmamento, o que é um absurdo. A primeira vez que que o termo subsistência alimentar aparece no marco legal brasileiro é em 2003, né, que trata da questão do desarmamento, e fala que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos. E um dos casos previstos é aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 anos, que comprovam depender do emprego da arma de fogo para prover subsistência alimentar familiar. O efeito disso é quase nulo. Primeiro, porque as armas que existem no interior das pessoas que caçam são todas ilegais, e poucos tentaram regulamentar esse armamento. Segundo, que a questão da subsistência alimentar não é previsto em nenhum outro instrumento regulamentador do nosso marco legal que existe. Então, ele pode ter a arma, mas ele não pode caçar. O que acaba gerando incongruências bastante grandes. Então, a gente precisa tratar dessa questão de uma forma mais séria. 3 projetos de lei foram propostos aí, há um tempo atrás, para alterar a Lei de Proteção à Fauna, 2003 e 2004, e os 3 foram engavetados, pararam. Só que a gente teve algum avanço, né? Hoje, o manejo de fauna silvestre já é possível, inclusive com caráter comercial, o que a Lei de Proteção de Fauna proíbe. Nesse caso, eu estou tratando especificamente do manejo de jacarés. E é até curioso dizer que, se a lei proíbe o manejo de fauna, como é que o jacaré passou? Pois é, trataram o jacaré como se fosse pescado. É uma incongruência muito grande, para não alterar a lei de fauna, para continuar protegendo a fauna, e protegendo com 10 aspas, porque não existe fiscalização, não existe controle, a caça, eu já mostrei aí que acontece em todo canto do país, está sendo veiculada no YouTube, mas não vamos mexer na lei, porque a fauna tem que ser protegida e tem os grupos que querem proteger. Então jacaré é o quê? Jacaré é pescado, né?
Saiu uma resolução específica para tratar do manejo de jacaré, a gente fez a pesquisa, hoje ele é possível, a gente já fez o primeiro abate comercial nesse ano, foi no início desse ano, a gente construiu um protótipo, isso aqui é experimental, mas já está aqui a assinatura com o secretário, quem assinou foi o secretário do Meio Ambiente, não foi secretário de Produção, Secretaria do Meio Ambiente, por isso que eu trouxe a foto, assinou o licenciamento da planta de abate, é uma planta de abate remoto, é um abatedor flutuante, e o manejo, de fato, já está acontecendo. Teve, em 2016, uma proposição de mais um projeto, que ainda está tramitando, e por isso eu deixei ele aqui separado, para alterar a Lei de Proteção à Fauna. Ele revoga a Lei de Proteção à Fauna, no seu artigo 43, no artigo 40 é muito interessante, porque ele fala que não considera infração o abate de animais da fauna silvestre para fins de subsistência, ele tenta tratar dessa questão, inclusive trazendo uma definição de abate de subsistência, que pode ser questionada, mas é a primeira vez que é trazido isso, e prevê o manejo de fauna silvestre in situ, fauna silvestre da natureza, com uma previsão de plano de manejo, projeto de pesquisa e regulamentação específica pelos órgãos supervisores. O projeto não é bom, tem alguns problemas, apesar desses avanços que eu estou mostrando aqui, ele traz algumas brechas, por exemplo, para a caça esportiva, que também poderia ser regulamentada, o que gerou muita discussão e muita resistência. Por conta disso, muitos grupos organizados do país começaram a se manifestar contra o projeto de lei. E só que quando veicularam a imagem contra o projeto de lei, mostraram a imagem da onça, do lobo-guará, do mico-leão dourado, que são faunas que não estão relacionadas à alimentação de subsistência. E que, de fato, tem que ser protegida pela lei por N instrumentos, dentro ou fora de unidade de conservação, ou em qualquer situação que a gente conseguir pensar. E quando você vai olhar mais profundamente quem está por trás dessas notícias, isso aqui me chamou muita atenção, que é a mesa redonda da USP, debate sobre caça, tudo mais. Eu fui olhar que site que veio desse Mime Vegano, que fala que é contra a caça e contra o projeto que regulamenta a atividade de caça e subsistência, e no mesmo, assim, isso aqui é a imagem do mesmo dia, né? Ele traz logo de cara uma receita de trufa vegana no copinho. Obviamente, é uma pessoa, assim, que existe um descolamento muito grande de quem está discutindo a legislação e de quem, de fato, conhece a fauna, quem usa a fauna ou quem pesquisa a fauna. Os grupos são completamente diferentes. E quando a gente vai olhar mais próximo aí das unidades de conservação, eu estou quase terminando, eu fiz um panorama geral, esses aqui eu estou trazendo artigos que estão naquele volume especial do ICMBio. O Pedro Constantino, ele fez um perfil da caça nos biomas brasileiros, ele pegou os autos de infração que ocorreram entre 2008 e 2017 dentro de unidade de conservação. Então, esses aqui são autos de infração só dentro de unidade de conservação. Nesse período foram 1.917 autos de infração de caça, e ele considerou só os registros que tinham a espécie e a quantidade animal, porque ele faz uma quantificação dentro do artigo para tratar disso. Os que não tinham quantidade animal, ele teve que descartar. Então, esses eventos de caça que foram objeto de apreensão e de multa, ocorreram em 176 unidades de conservação, ou seja, espalhadas no país todo. Foram 90 unidades de conservação de proteção integral e 86 de uso sustentável. Só que quando a gente vai olhar o número de animais abatidos entre unidades de conservação de proteção integral, a gente vê que é mais que o dobro do número de animais abatidos em
em proteção integral do que de uso sustentável. Também tem algumas questões por trás disso. Dependendo do tipo de unidade de conservação de uso sustentável, apesar de não ser permitida a caça para alimentação, muitos dos agentes fiscalizadores, vou chamar dessa forma, porque tem diferentes categorias no país, consideram que a caça para alimentação é possível. Eu não diria legal, eu diria possível. E muitos dos encontros não são autuados. Já em proteção integral, em teoria, todos são autuados. Mas, olhando só para os autos, só para o que foi de fato motivo de apreensão ou multa, a gente vê que a maior parte está em parques nacionais e reservas biológicas, que são áreas que não deveria ter população dentro, não pode ter nenhuma atividade além de turismo, no caso do Parque Nacional, ou pesquisa, no caso das duas. Uma outra caracterização interessante que a gente vê num dos artigos nesses volumes é a caracterização da caça furtiva no Parque Nacional do Iguaçu, que foi alvo agora, de novo, da mídia que eu mostrei logo nos primeiros slides. Entre 2008 e 2014 foram feitas 71 autuações, parece pouco, mas não é. Mais de 700 mil reais foram aplicados em multas. Os acampamentos tinham entre 16 e 100 metros quadrados e eram equipados com fogão, botijão, pia, o que caracteriza a perenidade das atividades. E o perfil dos caçadores envolvia desde pequenos empresários, produtores rurais, mecânicos, assentados, políticos e até agentes públicos. Ou seja, uma atividade extremamente difundida. E isso a gente está falando num parque nacional muito pequeno, com uma atividade de turismo extremamente grande, cercada por propriedades rurais e com acesso em todas as bordas, e provavelmente, salvo engano, posso estar enganado, é o parque que mais gera recursos de entrada e turismo em todo o país. Posso estar enganado. Mas se não for o mais, é um dos mais. Ou seja, numa área pequena, com turismo, com um hotel tropical instalado dentro, com propriedades de entorno e acesso em todas as bordas, onde é possível fazer fiscalização e controle, a atividade permanece, né? Teve um dos acampamentos, por exemplo, que foi acho que estava a 100 metros da sede do batalhão de proteção ambiental dentro do parque. Então, o controle da atividade é muito difícil. Fiscalizar e controlar a atividade é muito difícil. Então, a gente precisa, ao invés de falar proibiu, não adianta, já é proibido. Só que ela continua acontecendo. Por que não regulamentar? Tá? E aí, quando a gente fala em regulamentar, a gente tem que, de fato, em situações como essa, Parque Nacional do Iguaçu, Floresta Atlântica, fragmentos pequenos de cerrado, tem que tratar de uma forma muito distinta do que a Amazônia. E mesmo dentro da Amazônia, existem cenários muito distintos. A gente pode estar falando de terra indígena, a gente pode estar falando de unidade de conservação de uso sustentável, ou a gente pode estar falando de unidade de conservação de proteção integral. Isso pensando só em áreas protegidas. Se pensar em categorias de caça, a gente pode pensar em caça de subsistência, a gente pode pensar em caça comercial para alimentar uma atividade culturalmente estabelecida, mas que de fato comercial é de altíssimo impacto, que é a alimentação dos grandes centros urbanos, ou a gente pode estar falando de caça para tráfico, como o Fantástico veiculou nos últimos dias a matéria. E aí eu trago um último slide aí, que é falando, depois eu vou meio que 3 slides de conclusão, que seria um terceiro tipo de caça, que também é tratado nesses 2 volumes, que é o controle de uma espécie exótica de altíssimo impacto, que é o javali. Né? O artigo da Clarissa Rosa
ela trata de implicações científicas, legais, éticas e das técnicas de controle do javali no Brasil. Ela trabalha basicamente na região sudeste e sul do país, mas eles testam diferentes categorias de controle. Uma é a caça realizada por tiro, caça mesmo, inclusive com um apoio de população tradicional e caçadores esportivos. E testam uma outra técnica onde eles usam gaiolas e um abate mais humanizado, humanitário. E a conclusão é quase que óbvia. Apesar de existir uma preferência pelo abate mais humanitário, ficou claro que só vai conseguir controlar a população de javalis nas áreas fazendo um combinado entre as duas técnicas. Então, apesar, assim, a gente tem que considerar a caça de controle como uma possibilidade. Não que essa aqui que eu usei não seja caça. Pela definição legal, isso também é caça. Mas acho a opção de manter a população crescente de javali não deveria sequer ser considerada. E trabalhos como esse que buscam alternativas ou associações de técnicas deveriam ser mais valorizados ou mais realizados para a gente tentar achar uma solução para um problema real de conservação da biodiversidade no país. O impacto não só do javali, mas de uma série de espécies invasoras é muito grande sobre a fauna nativa. O problema é que esse tipo de trabalho, como eu falei antes, nem sempre é considerado, e saiu aí em 2018, acho que vocês acompanharam isso, depois de toda a repercussão contra o projeto de lei do Valdir Colato, que tentava mudar a lei de proteção à fauna, São Paulo sancionou uma lei que proíbe a caça no estado. E proíbe mesmo. Ele não diz que tipo de atividade não fala, caça geral. E o que gerou muita discussão, porque num primeiro momento não vai ótimo, acabou com a caça esportiva. Eu particularmente concordo com questões éticas, mas eu acho que até isso tem que ser discutido de forma mais aberta. Caça para alimentação em São Paulo, todo mundo acha que não acontece, mas a gente tem uma série de populações, grupos caiçaras na nossa costa que ainda realizam caça para alimentação. Eu não me sinto à vontade para falar sobre isso, porque eu desconheço profundamente a realidade, mas teria que ter gente que especialista no tema para ser tratado. Caça de controle de espécies exóticas foi proibida, ou seja, javali vai se dar super bem em São Paulo. Não só javali, mas qualquer outra espécie invasora, que até então só dependia da caça, do abate para controle populacional. E pior, até a caça científica, num primeiro momento, entrou. Ou seja, a gente não pode mais fazer pesquisa envolvendo abate de animais. Isso parece que foi resolvido, mas resta a questão, por que tomar uma decisão dessa sem ouvir todos os lados, né? Então, o Demétrio Guadagnin, também nesse volume, é um texto bem legal, ele trata dessa questão, e aqui é basicamente uma conclusão que eu trago, eu alterei o que eu normalmente trago de conclusão para usar as palavras dele, porque eu acho que ele expressa muito bem de como a gente deve tratar a questão da caça no país. E ele traz 5 pontos de reflexão, e são pontos de reflexão, não são respostas, que a gente tem que levar em consideração. O primeiro é que o conceito de caça precisa sempre fazer referência a um contexto explícito, como eu falei 10 vezes ao longo da apresentação. O segundo é que argumentos e juízos a favor ou contra determinados tipos de caça incluem contradições e conflitos
com aqueles usados em outras questões ambientais. Tá? Um terceiro ponto importante é que o tratamento superficial do tema e a falta de consenso sempre resultam em posicionamentos e decisões inadequadamente embasados, o qual eu uso como exemplo exatamente a decisão do governo do Estado de São Paulo. E eu posso citar outros. Um quarto ponto que é um ponto que eu gosto muito de refletir sobre ele, é que a construção social moderna dominante é condicionada pelo modo de vida urbano. Isso é a nossa realidade. Nossa, que eu digo população de São Paulo, população urbana de forma geral. Eu sou de São Paulo também. Que se caracteriza pelo afastamento ou até alienação dos contatos de primeira mão com ambientes e espécies silvestres. E enfatiza a noção de crueldade quando a gente fala em uso de fauna. E o último ponto é que todas as formas de caça apresentam desafios e oportunidades, e a gente tem que olhar mais para as oportunidades, de tal forma que não é possível julgar a priori qualquer tipo de caça como em si mesma, como conservacionista ou degradadora. A gente precisa ter mais atenção ao tema, dedicar mais tempo a discussões, investir mais em pesquisa, e discutir isso de uma forma mais aberta, sem que opiniões ou preconceitos dominem a discussão. Acho que é isso. Eu trago a imagem aí no final dessa mesa redonda, que eu citei no início da apresentação, que foi contra o projeto de lei da caça, né, que não é o da caça, na verdade é da lei de proteção à fauna, só que trata da questão caça. E só para vocês verem quantos representantes de população tradicional tem aí no grupo que estava envolvido na discussão, ou quantos especialistas no tema, pesquisadores ou a academia. Não existe. O que a gente vê é basicamente grupos de defesa da fauna. Não que eles não devam participar, só que eles têm que ser parte dessa discussão. Então, a gente precisa de um debate mais inclusivo e abrangente, que considere, de fato, o posicionamento da academia, especialmente dos especialistas no tema, mas também daqueles que dependem da caça para alimentação e de outros setores da sociedade. Acho que é isso, gente. Obrigado.